Fala pessoal, durante esse vídeo eu vou falar para vocês sobre a situação econômica que vive a Argentina hoje em dia, sobre a crise, e sobre os altíssimos níveis de inflação que a Argentina vem enfrentando nas últimas décadas. Na verdade, durante esse vídeo eu vou falar para vocês sobre os dois grandes motivos que eu acredito que levaram o país, de um país que já foi há cerca de um século atrás, uma das grandes potências do mundo, da América do Sul e do mundo, a chegar na situação em que vive hoje. Então é isso. Vamos pro vídeo, it's time to grow. Fala pessoal, meu nome é Caio, eu sou criador do canal To Grow, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal. Durante esse vídeo, como eu comentei com vocês, a gente vai falar sobre a situação econômica da Argentina. A Argentina, no início do século XX, era uma das grandes potências do mundo, tá? Já foi a nona economia do mundo, com a maior renda por habitante, de todo o globo, à frente da Alemanha, França, Dinamarca. Tá? E o país parecia ter um futuro brilhante, no início do século XX, há pouco mais de um século atrás, antes de passar por alguns governos conturbados que mudaram drasticamente o destino desse país, que está passando por uma das grandes crises da história, de sua história, no momento atual. Quando eu falo da situação atual do país, eu falo inclusive de uma dívida de 45 bilhões de dólares, que a Argentina tem com o Fundo Monetário Internacional. E essa não é, inclusive, a primeira vez que a Argentina pegou dinheiro emprestado internacionalmente. Na verdade, houveram diversas renegociações de uma dívida que a Argentina assumiu inicialmente em 1956. Tá? Então, essa é uma situação que vem se arrastando já há algum tempo. E durante esse vídeo eu queria comentar com vocês dois motivos, que na verdade um é mais ou menos consequência do outro, mas que os dois merecem ser destacados igualmente, que eu acredito que contribuíram fortemente para que a Argentina chegasse no momento que está vivendo agora, nas consequências que vem enfrentando agora. O primeiro motivo que eu queria destacar aqui para vocês é o congelamento de preços. Essa é uma medida que, para vocês terem noção da atualidade dela, na Argentina, o governo decidiu no começo desse ano não prolongar uma medida que tinha sido assinada em outubro do ano passado, em outubro de 2021. Na verdade, o preço de mais de 1.400 produtos que são comercializados na economia da Argentina, que tiveram seus preços congelados no período. Então, a determinação era de que os preços que estavam sendo aplicados em 1º de outubro de 2021 deveriam ser mantidos até o começo de janeiro de 2022. Então, para vocês terem noção de como isso é atual na Argentina. O intuito dessa medida era conter a inflação, que pelos governos atuais é medida pelo aumento generalizado dos preços. Tá? Então, a maioria dos governantes na Argentina e ao redor do mundo, quando aplicam esse tipo de medida, que inclusive vem sendo aplicada na Argentina já há muito tempo, tá? Isso não é algo novo, mas é bem atual, como eu destaquei aqui para vocês, é exatamente conter o aumento dos preços. Tá? E com essa medida, os governantes eles tendem a colocar a culpa desse aumento dos preços nos empresários, no sentido de que são eles que estão ali reprecificando os produtos nas prateleiras. E no momento em que o governo ele vem com sua mão salvadora e bloqueia esse aumento, ele estaria ali bloqueando a inflação. Mas essa, na verdade, é uma medida contraproducente, já que no momento em que o governo ele bloqueia o aumento dos preços, ele congela os preços, na verdade, que ele está gerando, que ele está incitando, no final das contas, é a escassez dos produtos. Esse foi, inclusive, um dos motivos que se aponta para o fim do Império Romano, há muitos e muitos anos atrás, o bloqueio dos preços dos produtos nas grandes cidades. Mas a grande diferença é que as pessoas que viveram naquela época não tinham todo o arcabouço, o conhecimento econômico que se tem hoje na Argentina e que parece que os governantes ainda não compreenderam. E para explicar como o congelamento de preços ele leva à escassez, a gente pode passar por um exemplo interessante. Então, digamos que existe um produtor de leite que vende leite no comércio local em alguma cidade da Argentina e que esse produtor de leite, em um dado momento, ele tenha todas as matérias-primas, todos os recursos que ele precisa para produzir o leite, aumentando de preço no mercado. Então, desde o processo ali, de alimentar o gado, de transporte do leite até a cidade, da própria vida dele, da alimentação dele, da família dele, tudo isso aumentando de preço. Então, ele, para produzir o leite, continuar a vendê-lo, fazer disso sua profissão, ele precisa aumentar um pouco o preço do leite na cidade. E imaginemos que isso ocorra de maneira recursiva durante alguns meses e que o preço do leite comece a incomodar a maioria da população, e o governante, aquelas pessoas no poder, decidam congelar o preço
do leite. Então, dado que os outros produtos continuem a aumentar de preço, né, e que o custo de vida, o custo de produção do produto, especificamente do leite, continue a aumentar e que o produtor ele não consiga aumentar o preço do leite, né, vai chegar um momento em que a produção de leite para aquele produtor não vai gerar mais lucro, vai ser, na verdade, uma atividade que vai gerar prejuízo para ele e ele vai perder o interesse em vender leite. Então, normalmente o que acontece nesse caso, né, é que ele vai procurar outro meio de sobrevivência. Então, imaginemos que ele vai começar a vender queijo, né, ou iogurte, se já existir, né, nesse caso, nessa sociedade aí, meios para isso, né, para vender esse tipo de produto. Então, ele vai buscar produtos alternativos, né, que ele consiga produzir com o leite que ele tem disponível e que não gera mais lucro com sua venda pura, né, sua venda propriamente dita. Né? E nesse momento, o que acontece normalmente, que é o caso da Argentina, né, em que mais de 1.400 produtos têm seus preços congelados, né, tiveram seus preços congelados recentemente, é que o governo costuma congelar os outros preços, né, dos produtos no mercado. Então, o que acontece é que essas pessoas elas não conseguem mais manter o pequeno negócio que elas têm, tá? E começam a produzir o leite, né, e a produzir outros bens, não mais para comercializar, mas para a própria subsistência daquela família que antes dependia daquele negócio. Isso é o que acontecia, né, em sociedades mais primitivas. Em sociedades mais complexas, né, o que acontece é que essa indústria, né, a indústria do leite ou a indústria no geral dessa pessoa, né, que vendia os produtos, né, que revendia para um supermercado, por exemplo, para que o supermercado forneça, né, ao consumidor final, o que acontece é que essas indústrias vão falir, né, vão ter tanto prejuízo que vão chegar à falência, tá? E esses produtos vão faltar no supermercado. Então é assim que a escassez ela acontece. E o que acontece normalmente nesse momento é que os governantes eles costumam ter a ideia, né, de que os supermercados estão escondendo a mercadoria, né, para não vender por aquele preço que foi definido pelo governo. Isso pode acontecer, né, pode ser realidade em alguns casos, mas o que normalmente acontece é que realmente os produtos, em algum momento, eles deixam de existir, tá? Eles deixam de chegar ao supermercado para que ele possa revender ao consumidor final, por esse motivo que eu comentei com vocês, porque pelo preço que o governo acaba definindo, as indústrias elas têm prejuízo e o produto ele falta no final das contas para o consumidor final. Inclusive, muitas dessas métricas de inflação que hoje existem em países que vivem ou viveram realidades como a da Argentina são um pouco distorcidas, né? Já que a maioria dos produtos que antes já existiram e já foram utilizados, né, para medir inflação já nem existem mais. Então a inflação ela nem consegue ser mais medida porque o produto ele não consegue ser mais ofertado e não existe mais no mercado. Então nesse momento quem mais perde é a população, que antes tinha a oportunidade, né, de comprar mesmo que é um preço mais elevado. Nesse momento com a escassez, né, o produto não existe mais e a população não tem mais acesso a ele, o que normalmente leva, né, é claro, à diminuição da qualidade de vida da população no geral, já que ela deixa de ter acesso a produtos e serviços que antes já foram oferecidos por motivos que normalmente dizem respeito a decisões governamentais. E o segundo motivo, né, pelo qual a Argentina pode ter chegado a esse momento que vive hoje de crise é, na minha opinião, o populismo. Na verdade, esse segundo motivo ele pode ser inclusive a razão, né, para a existência do primeiro, já que os governantes eles fazem isso, né, em nome da população geral, mas na verdade o aumento dos preços é muitas vezes, em sua maioria, fruto, né, de decisões governamentais preliminares, né, decisões que vieram antes e que levaram o governo finalmente a tomar essa decisão. Na verdade, intervenções na economia levam a outras intervenções na economia e finalmente chegando aí a esse grande problema do congelamento de preços. Então, na minha opinião, o populismo ele pode ser considerado sim a raiz, né, para o primeiro motivo do congelamento de preços. Mas afinal, o que é populismo? O populismo ele é um conjunto, né, de ações, né, de medidas políticas que os governos eles tomam com o interesse, né, de manipular ali a opinião popular, sem romper, né, é claro, os limites institucionais, mas normalmente com o interesse de aumentar o prestígio do governo vigente, né, ou de alguns partidos ligados ao governo vigente. Então, o intuito, né, dessas medidas, na verdade, é ter o apoio das massas, né, da maioria da população. Isso acontece muito em regimes democráticos, né, já que a maioria da população é quem elege finalmente os governantes. Então o interesse é obter o apoio da maioria da população para o governo atual. Mas essa não é uma medida apenas de governos democráticos. Essa é uma medida, na verdade, muito antiga, tá? Que aconteceu inclusive também no Império Romano, né? Existiram imperadores que, por exemplo, distribuíram dinheiro, né? Principalmente quando ali no começo do governo tinham problemas
com o apoio popular, com o apoio das pessoas no geral, do exército, né, das forças armadas. Então, para ter mais facilidade de governo, alguns imperadores usaram, né, dessas táticas, então criando mais dinheiro, né, e distribuindo para a população. Isso acontecia muito antigamente, né, nessa época do Império Romano, diminuindo o peso de uma unidade, né, de moeda, né, dissolvendo, por exemplo, uma moeda em duas, né, ou uma moeda em três e distribuindo esse dinheiro, o que já gerava inflação, né, na economia naquela época e continua gerando atualmente, o que é um problema gravíssimo que pode levar a mais consequências e mais intervenção por parte do governo na economia, tá? E esse é um dos grandes motivos também que pode ter levado a Argentina à situação que está vivendo hoje. No caso da Argentina, né, quando se fala de populismo, existe uma figura muito específica, que é a figura do ex-presidente Perón. Esse cara, ele chegou ao poder, né, após a Grande Depressão de 1929. Na Argentina, após esse momento de crise, né, global, existiu uma tomada do poder pelos militares, e uma das pessoas que fazia parte, né, desse grupo que tomou o poder foi exatamente Perón. Juan Domingo Perón, ele nasceu em 1895 e seguiu carreira militar, né, e chegou entre os anos de 1943 e 1946 a assumir cargos como vice-presidente e ministro da Previdência e do Trabalho na Argentina. Foi nesse cargo, né, que Perón ele criou algumas das leis trabalhistas que existem hoje em dia, né, lá na Argentina, que existem também aqui no Brasil, como por exemplo o direito ao 13º salário, né, ou a jornada de 8 horas por semana e o salário mínimo. Não que esses direitos sejam necessariamente negativos, na verdade muitos desses direitos eles surgiram da iniciativa privada, tá, como inicialmente benefícios para os trabalhadores de uma certa companhia, mas foram depois direitos adquiridos, né, que foram institucionalizados por alguns governos diferentes, dependendo do país, é claro. Mas na Argentina foram ideias, né, foram projetos de Perón, tá? E isso fez com que ele se tornasse uma pessoa mais conhecida, isso deu a ele popularidade. E apesar dele ter sido preso anteriormente, né, depois do apoio de uma figura também muito simbólica na Argentina, que é a figura de Eva Duarte, conhecido como Evita, na Argentina, em 1946 Perón ele se tornou presidente da Argentina. O grande fato, né, o símbolo que Perón se tornou para o populismo, né, na Argentina, ele é muito importante para essa discussão porque é dele, né, do nome dele, que surgiu o termo peronismo, que diz respeito, né, exatamente na Argentina a toda essa ideia, né, a todo esse discurso populista que, na minha opinião, foi o grande estopim, foi o grande motivo para que a Argentina chegasse à crise econômica que vem vivendo atualmente. Apesar do seu governo ter se terminado, né, normalmente, o fato é que o peronismo ele não saiu da mente, né, da população argentina, né? O fato é que a população argentina, no geral, tem essa ideia enraizada, né, e defende ideias populistas de maneira geral, né? Claro que a gente não pode dizer que esse é o caso para todo mundo, mas essa é a ideologia geral de uma nação. E essa é, inclusive, uma discussão interessante de se ter, né? Porque muitas pessoas ressaltaram o fato de que a Argentina teve recentemente, né, um governo mais voltado para economias, né, para medidas econômicas liberais, né, voltadas para o mercado, e que isso não mudou o destino da Argentina. Mas é muito importante ressaltar, né, que mais de um século, né, de populismo, né, de medidas voltadas para o populismo na Argentina não podem ser revertidos, né, em 4 ou 8 anos de governo, principalmente apenas pelo poder executivo de uma democracia. Isso porque, né, em uma democracia, muitas das decisões são, na verdade, tomadas pelo poder legislativo, e o poder executivo, apesar de ter, né, ali a figura principal, ela comanda o país, né, de acordo com as leis, e só consegue aprovar novas leis se o poder legislativo, né, cooperar durante aquele tempo de governo que ele tem. Então a Argentina, além de ter um Estado mais voltado para o populismo, tem uma população que, no geral, tem essas ideias enraizadas em suas mentes, né? Inclusive, um fato interessante que eu queria mencionar com vocês, né, não sei se vocês conhecem essa figura, que é a figura de Mises, né, que é um economista austríaco. Um dos seus livros mais conhecidos, o livro As 6 Lições, é, na verdade, né, um resumo de 6 palestras que ele deu na Argentina em 1959, exatamente criticando medidas desse tipo, medidas populistas, intervencionistas na economia, tá? Então, durante essas 6 palestras, Mises ele falou sobre diversos aspectos, tá? E as 6 lições são, inclusive, sobre capitalismo, socialismo, inflação, intervencionismo, investimento estrangeiro e sobre algumas ideias, né, políticas, né, sobre a política no geral e como ela acontecia e acontece ainda hoje em dia nas democracias ao redor do mundo.
e o que ele pensa sobre isso, né, e as possíveis consequências, né, algumas ideias no geral sobre política, tá? Então, Mises, ele falou muito sobre isso que eu comentei nesse vídeo, né, sobre populismo e sobre as consequências que isso trouxe, né, que poderia trazer e que já estava trazendo para a Argentina naquele período. Essa versão desse livro, inclusive, eu não cheguei a ler, tá? Porque essa é uma versão de capa dura que veio junto com um box completo que eu comprei. Vou até colocar a foto aqui para vocês, eu achei bem bonito. Eu já tinha lido esse livro, foi um dos primeiros livros sobre o liberalismo econômico que eu li, tá? Mas não foi essa versão, foi uma outra versão. E eu mencionei esse livro, tá? Para comentar com vocês o quanto essas ideias, né, a crítica a esse populismo, ela é antiga, tá? Há mais de 60 anos, Mises, ele deu essas palestras lá na Argentina, e o quanto essa realidade não mudou ao longo dos anos. Como eu comentei com vocês, o congelamento de preços ele ocorreu ainda no final do ano passado, né? É uma medida que vem sendo aplicada aí ao longo dos anos na Argentina. E além disso, né, existe uma frase para mim, né, simbólica, que demonstra o quanto as autoridades na Argentina não entenderam, né, ou não entendem os conceitos econômicos que Mises trata no seu livro, né, mas que é abertamente, é claro, discutida por outros economistas há muitos e muitos anos, há algumas décadas, talvez mais do que isso, que é exatamente uma fala, né, em que o presidente argentino ele comenta como ele vem, né, tomando essa medida de imprimir mais e mais dinheiro e distribuir para as pessoas que necessitam, né, nesse momento para sobreviver com esse dinheiro, e como, né, o dinheiro ele continua fluindo para a mão daquelas pessoas, né, dos empresários, das pessoas mais ricas daquela sociedade, e gerando cada vez mais inflação, e como ele não tem conseguido conter, né, o aumento dos preços naquela sociedade. Então ele fala isso de uma maneira como se ele não conseguisse exatamente entender como isso funciona e por que isso está acontecendo, e isso só demonstra o quanto, né, as palavras de Mises há mais de 60 anos foram ditas naquele país, não foram compreendidas, né, de maneira nenhuma, nem pelas autoridades daquela época, nem pelas autoridades atuais do país, e que a Argentina, de uma maneira geral, né, não conseguiu compreender ao longo dos anos que o desenvolvimento econômico, né, que o desenvolvimento de uma sociedade, de um país, ele só acontece por meio da geração de riqueza, e que essa geração de riqueza ela só acontece por meio do trabalho, e mais especialmente, né, por meio do trabalho de empreendedores, por meio do empreendedorismo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse breve resumo aí, né, da história econômica da Argentina, e porque a Argentina, né, na minha opinião, chegou a esse momento de crise econômica que vem vivenciando atualmente. Tá? Então, se esse for o caso, se vocês gostaram desse vídeo, desse conteúdo, peço para que vocês deixem o like, né, aqui no vídeo, vocês se inscrevam no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um abraço, pessoal, e até a próxima.